se você é um profissional capacitado, que cuida do seu paciente com todo carinho, com toda excelência, com todo cuidado, né? E mesmo assim, você ainda fica com medo de cobrar o justo pelo seu trabalho, eu creio que você esteja precisando de uma ajuda aí, que a gente tem o intuito de ajudar você, né, a superar todo esse medo. E o que é medo? Medo é uma situação, é um sentimento humano frente a alguma coisa que ele não conhece. Quando você não conhece aquilo que você está se deparando, o primeiro sentimento que você tem quando ele se mostra ameaçador, aquela situação se mostra ameaçadora, é o medo. E o medo é uma coisa super natural do ser humano. Ela, desde os primórdios, desde quando a gente ainda não era isso que nós somos hoje, a gente sentia medo, né? O medo está nos animais, o medo está em seres vivos de maneira geral. Isso é originário de uma área super instintiva do cérebro. Né? O cérebro ele tem algumas áreas, e a área que a gente age pelo instinto é o que a gente chama de cérebro reptiliano. É aquele que vai entregar, tá numa situação complicada. O cara vai paralisar, o cara vai sentir medo. Né? Agora, existem duas situações. Tem o cara... Então, assim, pra gente complementar, né? Ele é super instintivo. Né? Ele é natural, o medo é natural. Não adianta você se fazer de corajoso, se fazer de impetuoso, porque no final das contas você vai estar mostrando que você tem medo de alguma forma, né? A diferença é o que você faz com esse medo, né? Quando a gente cresce, a gente vai recebendo os insights da nossa família, da nossa mãe, do nosso pai, dos amigos, e a gente vai ficando mais medroso, vai ficando um pouco mais corajoso, mas via de regra você vai ter medo sim. Quando você tem os insights para ser mais corajoso, no final de tudo, você acaba ficando um pouco mais impetuoso e desafiando o medo. Porque, no final das contas, como eu falo, o medo vai ser uma coisa comum. E aí, quem tem muito medo e não age de uma maneira impetuosa, não tem coragem de enfrentar esse medo, acaba paralisando. Isso também é do nosso sistema límbico, também é do cérebro reptiliano. E aí a gente vai trazer isso para dentro de uma realidade do consultório. Né? Uhum. Para o cara que não foi preparado para a situação de venda ou para a situação de receber o paciente fora do escopo técnico do dentista, ele vai estar dentro de um ambiente que não é dele, e como eu falei, o medo ele é inerente a uma situação de frente a um desconhecido, né? Ao desconhecido. E que se você não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer. E aí, se você for daqueles que não é tão impetuoso, não foi treinado a passar por aquela situação, você vai paralisar. E aí, é nessa hora que o paciente sente a insegurança. Né? É lógico, vocês vão ter oportunidade de viver nos mapas mentais, agora lembrando, né? Você que está assistindo a live com a gente disponibiliza os mapas mentais das lives agora, só você clicar no link da descrição, no YouTube já está no link da descrição, no Facebook a gente vai colocar também. Eu não sei se todos entendem quando a gente fala mapa mental, tá? Mas é conteúdo, tá? É como se fosse uma sequência das ações. Sequência lógica daquilo que a gente das ações que você desenhou com conteúdo. Que você deve tomar, ou as ações que a gente desenhou de fato, de conteúdo. E aconselho você que não conhece o mapa mental, é fantástico para você estudar. No final dessa live a gente vai deixar o link para você baixar, tá? Desde ontem, da nossa live de ontem, tá o link. Então, vamos concluir. Quando a gente sente medo numa situação como essa, a gente se sente desconfortável, o que é o ideal para que você, isso de maneira geral, o que é o ideal para que você passe a não ter medo frente a situação dessa no consultório, como eu falo? Primeiro, identificar o que te dá medo.
né? Porque a gente precisa entender. Às vezes você não tem medo de vender, né? Você até tem uma certa habilidade. Às vezes você tem um outro sentimento. Às vezes você tem medo de vender. Às vezes você tem medo de ser julgado, né? Você até consegue vender, mas tem medo de ser julgado. Então, o primeiro passo é você identificar, fazer um diagnóstico do que é o medo nessa situação. Tendo esse diagnóstico na mão, a primeira coisa a ser feita é se deixar provar pelo medo. Porque, de verdade, como eu falei, o medo é... A gente não consegue enfrentar o medo se a gente não conhece o que vem para frente. Aliás, a gente está passando uma situação como essa agora na crise, né? A gente não sabe o que vem lá pela frente, está todo mundo com medo, né? Então é necessário que você tenha passado ou vá passando aos poucos por esses sentimentos. Vai dar aquele friozinho na barriga, todo mundo vai lembrar da época do primeiro atendimento paciente particular, todo mundo vai lembrar do primeiro paciente da academia, da faculdade, aquele friozinho na barriga é a mesma coisa em todas as outras situações, né? E quando você se posiciona numa condição de vender, de negociar com um paciente, né? Só que existe a situação do medo de você não saber o que tem que fazer naquela hora, né? Ficar inseguro, e tem o medo que você vai sentir, mesmo sabendo o que tem que ser feito, você sente o medo. Às vezes não é nem tanto medo, é o receio, né? Receio de não dar certo. Você até sabe o caminho, você entende, mas tem aquele receio que se a coisa não for bem conduzida, ela pode se transformar no medo de fato, né? Porque aí vai ter aqueles insights negativos e tudo mais. Mas depois que você identificou esse medo, como eu falei, é bom trabalhar ele, ir para cima e passar pelas situações. A gente destacou aqui no nosso mapa mental 2 tipos de medo, vai falar para vocês esses tipos de medo, para a gente explorar, né? Que um deles é o medo do paciente não aceitar o orçamento que você fez. Né? Vamos ver se alguém coloca aqui um tipo de medo também. Tá? Pode colocar. Coloca aqui no link da descrição, no comentário. Quais os medos que vocês têm durante uma consulta? Do atendimento, né? Do atendimento, isso. Qual o medo? Coloquem nos comentários pra gente. Pode colocar. Pra gente bater um papo aqui com vocês mais. A gente também destaca o cara que tem medo de não fazer a coisa certa, ou seja, o medo de não ser competente o suficiente em entregar aquilo que o paciente quer. Mas veja bem, a gente se propôs a falar sobre cobrar o justo, né? Então, quando a gente vai entrar agora dentro do consultório, a gente tem que começar a pensar em como falar isso, como colocar uma forma para que você não tenha medo de cobrar esse justo. Mas vamos definir o que é justo aqui, né? O que é justo? O que é justo para você? Pode colocar também aí o que é justo para você. Para mim, justo é aquilo que você vai se sentir satisfeito. Então, você tem os insights lá da sua vida. Você quer ser feliz. Para você ser feliz, você tem que ter uma casa bacana, você tem que ter um carro, você tem que ter botar seu filho na escola, na boa escola, você tem que estar com seu supermercado em dia, ou você simplesmente quer ter só uma rede numa varanda e pegar essa chuva, ficar escutando barulho de chuva, ir para um campo, sei lá, né? Ou ficar viajando. Vai o justo para você é do seu objetivo, né? Você tem um objetivo, e aí, para você alcançar esse objetivo, quanto você tem que cobrar a sua hora clínica, né? O seu procedimento, para que você consiga alcançar esse seu objetivo. Na minha opinião, o justo é isso. Quando você fala de justiça nesse sentido, você começa a ter o medo de falhar no alcance dessa justiça, né? Só que quando a gente fala de consultório, a gente tem vários stakeholders, né? Pessoas que são interessadas nesse processo. Os 2 principais são você e o seu paciente. E a gente tem que combinar com o paciente, né? Ele topar pagar tudo que a gente quer alcançar, né? Não só um paciente, todos os seus pacientes. Então a gente coloca isso nesse momento. Lógico que você vai ter 1 milhão de pacientes com vários insights, vai ter aquele paciente que vai ser um pouco mais agressivo, isso dá medo, realmente. Eu mesmo na clínica de radiologia, quando eu me encontro com um paciente um pouco mais irritado, assim, eu já fico, nossa, eu não sei o que eu posso esperar desse cara, né? Passa para o paciente, passa a ver os pacientes, aquele paciente que
cordeiro, né, que esconde o braço, esconde a mão. Então, você vai com insegurança independente da situação, independente até da sua habilidade técnica, independente da sua habilidade de vender, da sua habilidade de negócio. Né? E aí a gente dividiu, então, o medo do paciente que você tem medo do paciente não aceitar e eu não tenho medo do paciente você tem medo de não ser competente o suficiente para resolver o problema do paciente. Poderíamos falar outros aqui, não tem problema, vamos falar desses dois principais. Quando o paciente não tem medo, quando você tem medo do paciente não aceitar o seu orçamento, a gente atribui isso normalmente pelo fato de você não ter passado por situações de venda ou não ter se forçado a aprender isso. E é bem natural. Ontem a gente falou disso também, né? A gente foi ensinado que é vergonhoso vender, que é antiético, que é feio. Então, quando a gente passa por essa situação, a gente vai acabar como é que a gente fala? Se auto-sabotando. A gente vai se sabotar. Porque você vai ficar, nossa, é feio. Aí você vai ficar com vergonha de vender porque você acha feio. Ou então de cobrar, né? E acabou já essa situação do paciente achar que você está enganando. Se você der clareza para o paciente, se você consegue entregar um bom trabalho, esse paciente vai pagar o que ele pode pagar. E se você for bom na venda, ele vai aceitar. E pagando mal ou bem, ele vai aceitar. Né? O ideal é que você sempre cobre um pouquinho mais do paciente para valer a pena e você conseguir o seu objetivo. Para ser justo. E do paciente pagar e depois, não, eu paguei, mas valeu a pena o que eu paguei, né? Aí tem essa falta de experiência te leva a esse tipo de coisa, né? E aí você passa a não ter conhecimento de venda. Se você não se expõe, você não vai ter esse tipo de insight na sua vida. Né? E tem aquele dentista que tem medo de não ser competente. Né? Essa insegurança, ela advém muito do fato talvez dessa pessoa não ser experiente na parte técnica, talvez ele não é tão bom assim, não esteja preparado para encontrar um mercado que hoje é competitivo e ele precisa estar num nível acima técnico. E às vezes não é que ele não seja bom tecnicamente, às vezes ele não sabe como abordar daquele assunto, né? Técnicas de venda, não sabe chegar no paciente para falar como que vai ser o plano de tratamento, ele se sente inseguro na hora de passar todo esse planejamento para o paciente. Ele é muito bom tecnicamente, sabe? Ele entende o que ele vai fazer, ele sabe o que ele tem que fazer, mas na hora de passar isso para o paciente, ele se sente inseguro. E aí tem aquele cara também que não tem certeza se é bom ou não, né? Eu gosto muito de falar sobre coaching, eu fiz curso de coaching, e participei de sessões de coaching, até hoje participo de sessão de coaching, faço auto-coaching, self-coaching, né? E a gente fala muito disso, né? A clareza de você entender quais os seus potenciais, o que você realmente é bom. Eu vivo perguntando para as pessoas se eu sou bom, se eu não sou bom, qual que eu sou bom, o que eu não sou bom, para eu poder potencializar aqueles meus pontos fracos e os pontos e melhorar ou manter ou aprimorar os pontos fortes, né? E a gente vê que isso empodera. Você chega ao final de um processo tendo clareza que você é bom naquilo que você faz, mesmo que você não tenha num primeiro momento o retorno financeiro que você espera, te empodera porque você sabe que você um dia pode chegar lá, né? Principalmente no início da profissão. Mas a gente está falando aqui do paciente pagar o justo. Então, se você não tem a clareza, se o dentista não tem a clareza de que ele tem um potencial grande de promover um bem-estar para o paciente, com aquilo que ele tem da parte técnica e também na área de gestão, na área de marketing do negócio dele, o paciente, talvez, você não vai conseguir entregar valor para o paciente, né? Então, você precisa ter essa clareza, você precisa entender o que você pode entregar. Né? Sair de um nível de insegurança para um nível de segurança, né? E ter certeza das suas qualidades. Então aí é um trabalho interno, é um trabalho de você conseguir vivenciar uma realidade que as pessoas também enxergam, né? E é muito importante nesse sentido, né? E
nesses dois tem um tópico que eu acho que é relevante, que é talvez o principal, porque você não estruturou o seu negócio de uma maneira que contemple ou contemplasse essa justiça no pagamento do paciente, né? E, novamente, ninguém está dizendo aqui que é para você cobrar caro. Ontem a gente falou de cobrar mais e não cobrar caro, né? Você pode cobrar caro se você quiser, né? Se a relação de qualidade e valor que o paciente tem ela for proporcional, você pode cobrar caro. A gente está falando aqui de cobrar o justo, né? E, novamente, eu considero justo aquilo que você quer ganhar, para sustentar aquilo que você entende como conforto, né? Se é viável ou não é outra história. Mas não necessariamente precisa ser caro. Você pode ter procedimentos com preços razoáveis, com você tendo um custo no seu negócio baixo, né? E dentro daquilo que você se propõe a fazer e tudo mais, né? Mas o teu negócio precisa estar estruturado para você vivenciar isso. Não tem jeito. Eu digo sempre o seguinte, a gente está fazendo essa maratona, né, de 28 vídeos. Um vídeo por dia, né, durante 28 dias. E eu, assim, quando começou o desafio, eu disse, nossa, essa quarentena vai ser sofrida para mim. Por quê? Porque eu gosto da coisa muito minuciosa. E a live ela tem esses percalços, né? Dá um probleminha no celular. Por exemplo, agora o YouTube não está funcionando. Não tem o que fazer. A gente não tem como chorar mais agora. Mas dá medo. Dá medo, a gente fica com receio. Só que a gente está preparado, né? A gente está preparado para poder enfrentar o desafio. A gente está preparado tecnicamente. E infelizmente, alguns problemas acontecem e a gente tem que entender, compreender que isso acontece de fato, né? E quanto mais a complexidade do caso, ou seja, quanto mais complexo é o tratamento, quanto mais caro você for cobrar, mais preparado você tem que estar, né? Porque vai ser mais suado essa venda, né? Então você precisa se preparar muito para conseguir vender tratamentos de alta complexidade, né? Porque são tratamentos de valores mais altos, né? Então, para você ter retorno, de fato, você vai precisar cobrar realmente, né? Porque são idas e vindas de pacientes que às vezes chega no final, quando você vai receber, às vezes você ainda olha e fala assim, caramba, eu trabalhei tanto e nem achei que eu ganhei tanto assim. Eu acho que eu merecia mais do que eu estou recebendo, né? Então, precisa ser colocado tudo na ponta do lápis, né? E saber cobrar desse paciente e explicar para ele o porquê que você está cobrando aquilo, né? Deixar bem claro e, obviamente, entregar o que esse paciente espera. Ou seja, você precisa resolver o problema desse paciente, que é o foco principal na hora da venda, né? E assim, a gente se encaminhando aí já para o finalzinho da nossa live, acho que o ideal tá quase. Temos aí 6 minutos aí para a gente acabar. É rapidinho. Existe uma coisa nessa situação do medo de cobrar o justo que para mim é fundamental. É a criação de um círculo virtuoso, né? A gente tem um círculo vicioso. Qual é o círculo vicioso? O cara tem medo, não se expõe, como não se expõe, não consegue melhorar, como não consegue melhorar, não se empodera, como ele não se empodera, ele não consegue ter resultados, né? E o círculo virtuoso numa situação como essa você tem medo e não tem como você fugir disso, mas você tem coragem de enfrentar, vai lá, enfrenta, passa pelas situações, passa pelos problemas, passa pelo perrengue, cresce no meio desse processo, erra, às vezes não entrega do jeito que tem que entregar, mas passou pelo problema, vai em frente, volta de novo para o campo de batalha, passa por outros problemas, passa por cima dos problemas que já passou de um jeito um pouco mais tranquilo. Às vezes não entrega tudo aquilo que o paciente quer ou aquilo que o seu interlocutor quer, mas aprende um pouco mais. E assim esse círculo vai rodando até que
surjam medos menores, porque medo sempre você vai ter, e você consiga passar pela situação novamente com uma clareza, uma tranquilidade, porque já não é mais desconhecido, né? E você e se expor muito a essa situação. Você só vai perder de fato esse medo enfrentando. Não tem a outra opção. É que nem quem tem medo de roda gigante ou quem tem medo de montanha-russa. Quem? Olha, a gente tem aqui o Eronci tá... A gente tem um colega, na verdade é um amigo, um grande amigo meu que está falando aqui no Instagram, o Eronci, como adequar essa estratégia quando ainda não... Tá no fundo branco, gente, estou tentando fazer um esforço. O nicho de mercado é bem definido. Como adequar essa estratégia quando ainda não temos um nicho de mercado bem definido? Ou quando um paciente que não é só seu atual nicho chega ao seu consultório? Deixa eu ver se eu entendi, doutor Eronci. Essa estratégia quando ainda não temos um nicho de mercado bem definido. Vou responder a primeira. Quando você não tem um nicho de mercado bem definido, define o nicho. Não tem... de verdade. A gente fala muito aqui, a gente tem um método, chama método All-Eyes, né? Tudo bem desenhado. O primeiro ponto é você achar o seu propósito pessoal. Depois você vai levar esse propósito pessoal para o seu negócio. Você vai montar o DNA do seu negócio, né? Junto com o propósito do negócio. Quando você acha o propósito do seu negócio, o teu nicho fica mais claro, né? Então não tem muito mistério. Thiago, mas eu não posso viver só de um nicho. E inevitavelmente vão existir outros pacientes semelhantes a esse tipo de nicho que vão, se não vai dar um match de 80%, de 90%, se der 75% até 60% de match, ele vai se sensibilizar pela sua causa. Talvez o que aconteça, né? A gente estrutura o negócio para um tipo de nicho, certo? Mas não é que não possa vir outros pacientes de outro nicho para você, porque vai existir as indicações de colegas, tá? Vai existir as indicações dos teus próprios pacientes, né, que a gente chama do marketing boca a boca, que às vezes essas indicações não são do seu nicho, mas o paciente ele acaba indo com você, mesmo ele não sendo do seu nicho, por conta dessas indicações, entendeu? E ele vai pagar pelo que você cobra, entendeu? Ele já recebeu a prova social, né, de um colega, de um amigo, de uma pessoa próxima e confiável, né? E às vezes, quando ele vem, muitas das vezes ele já vem para você já sabendo, tá? Mais ou menos que você não é um dentista, tipo, de um preço razoável, se você tem um preço alto, entende? Principalmente quando ele é indicado de um colega seu. Fala assim, eu vou te indicar esse dentista, mas fique ciente que o trabalho dele é muito bom, por isso que eu estou indicando você, mas o preço dele não é, tipo, da maioria dos colegas, entendeu? Normalmente o colega, quando indica, ele já avisa. Eu não sei se o doutor Eronci quis falar também do nicho extrato social, tá? Pode ser. Quando a gente fala de nicho, a gente fala de uma coisa mais ampla, de preferências, de vontade, de encontro. Então, quando a gente faz uma leitura de nicho, a gente não faz uma leitura simplória de pode pagar mais, pode pagar menos. Eu sei que o Eronci não pensa desse jeito, mas é bom esclarecer para outras pessoas. Quando a gente fala de nicho, a gente fala de preferências. A gente fala de desenhar uma persona, um paciente ideal, tratar essas preferências para que o seu negócio fale e converse com esse paciente ideal de uma maneira que seja bem assertiva. Mas, naturalmente, vão ter pessoas que vão se identificar. E venda tem um negócio muito interessante, né? Quando você faz uma produção de conteúdo, por exemplo, você faz uma captação ou gera relacionamento com uma rede social, que você faz as pessoas se engajarem, você está trazendo um tipo de paciente que talvez não fosse do seu nicho para uma realidade diferente, porque o mercado ele é volátil, né? Hoje as pessoas, vou dar um exemplo aqui de uma situação que a gente está passando, né? Há 3 dias atrás tinha um monte de gente revoltada porque o ministro da Saúde, Mandetta, saiu, não sei o quê. Hoje eu já vejo algumas pessoas que estavam revoltadas até dizendo que parece que tá melhor agora, né? Se teve efeito, não teve efeito, é outro papo. Mas as pessoas mudam de opinião. E se mudam de opinião, mudam de nicho. As pessoas hoje estão assistindo Casa de Papel, Casa de Papel. Amanhã estão assistindo um outro tipo de série.
Então os nichos vão mudando, eles vão alterando. As pessoas, na verdade, os nichos são feitos por pessoas, as pessoas são voláteis desse jeito, de fato, né? Então, você não tem que ter medo de receber pessoas que são diferentes daquele que você vai atender, você não vai botar para fora. Agora, você precisa ter inteligência de mercado suficiente para não fazer chegar paciente no seu negócio que vai te dar custo. Aquele paciente que, sei lá, você não cobra consulta, que vai ficar lá 2, 3 dias enchendo o teu saco, 2, 3 consultas, e no final das contas vai te dar só custo, não vai fechar um tratamento que para ti vai valer a pena, e aí você não vai receber o que é justo, né? Então, a estruturação do negócio passa por isso. Estruturação de venda, estruturação de captação, estruturação de fidelização, passa por isso. Tá. Obrigado, Eronci. Deixa eu só enfatizar uma coisa que ele colocou, a questão de que muitos recém-formados, né, acabam passando por isso. Mas por que que passa por isso? Eu passei por isso. Porque que no início a gente não estrutura o nosso negócio como um negócio, né? A gente monta um consultório, tá? Do jeito que a gente acha que a gente tem que montar, e capta qualquer paciente. Não entende essa questão de nicho. Né? Então, até porque no início a ideia é que você tem que ganhar tudo, né? Se chegar, eu tenho que ganhar. O que chegar, né? Entrou, tá ótimo. Então, não entende essa questão dessa estruturação e do nicho. Depois, talvez, que ele, de acordo com o trabalho dele, que ele vai entendendo que existem vários tipos de pacientes, né? E aí que ele vai ver realmente o tipo de paciente que ele quer atender. Isso é natural, porque a gente não entende. Quando a gente é recém-formado, a gente não entende de negócio, né? A gente vai e monta do jeito que dá. Depois que a gente vai começando a estudar coisas fora da odontologia, que a gente vai vendo, não, é esse mercado que eu quero começar a atender, é que as coisas vão clareando na nossa mente e a gente vai buscando conhecimento para poder fazer o negócio acontecer. Aliás, é um tema bem interessante a gente abordar essa questão do recém-formado, né? Porque o recém-formado, ele não tem um monte de coisa que um experiente tem, um dentista já está há um tempo tem, né? Mas o que ele tem é exatamente o medo, o motivo da live de hoje, é o medo de dar errado, porque ele é inseguro, ele é inexperiente, ainda que ele não seja inseguro, ele é inexperiente, e ele talvez não esteja totalmente preparado para fazer uma venda dentro do consultório, né? E aí a gente ainda vai chegar e vai falar para ele de nicho, que ele não pode atender todo mundo, ele talvez não esteja na pindaíba, não esteja ainda tão bem financeiramente, aí eu vou dizer para ele dizer não para o paciente, né? Então é legal a gente abordar isso, é interessante. Sim, você precisa estruturar o seu negócio para atender o nicho de mercado, as personas, os pacientes ideais. Sim, você vai ter que dizer não para alguns pacientes, sim, não vai ter jeito, mas toda essa estruturação ela passa por uma série de outras coisas, como por exemplo captação, né, o relacionamento com o paciente, para até em determinado momento você conseguir de fato fazer o seu paciente pagar o que é justo para você. O fato é que se você começa do jeito certo, fica mais fácil você enxergar se esse paciente está pagando o justo ou não, né? Porque aquele paciente que não enxerga valor em você nunca vai pagar o justo para você. Mas eu acho que a coisa começa primeiro com você, quando você diz para o paciente, declaradamente, eu quero esse tipo de paciente. Se você não for esse tipo de paciente, não chega nem no meu consultório, que eu não vou conseguir te atender a tua demanda. E não é por demérito, não. Isso tudo é feito de forma estruturada, funil de venda e tudo mais, enfim. Mas é isso. Vamos fazer um breve resumo do que a gente falou hoje? Vamos lá. Primeiro, nós falamos de medo de cobrar o justo pelo seu trabalho, né? E a única forma de você perder o medo é você enfrentando, tá? Aprendendo, estudando, tá? Para poder aplicar no seu consultório, para poder perder o medo. Passar pela situação, criar um círculo virtuoso, sofrer, aprender, até que você esteja preparado para aquilo que vem pela frente. E cobrar o justo, né? Justiça naquilo que você recebe, né? Passa por você estruturar o seu negócio, melhorar o seu potencial dentro do seu negócio, para que você possa entregar valor para o paciente e ele tope pagar aquilo que você considera justo. Gostaria de lembrar novamente que os mapas mentais estão disponíveis das lives que a gente faz
da quarentena, e a partir daqui para frente todos, né? Todos os conteúdos que a gente gerar vão estar disponíveis, só você entrar no Facebook na ou página no do YouTube. Outliers. Tá bom, gente? Então continue seguindo a gente nas redes sociais, baixem os mapas mentais, fiquem com a gente sempre. A gente quer que a odontologia entenda o poder da gestão e do marketing para que a gente melhore nossos consultórios, nossos resultados e, consequentemente, a odontologia seja melhor e maior do que ela de fato precisa ser. É isso aí. Até logo, até a próxima. Até logo, pessoal. Até a próxima. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.